Olá, alunos do nono ano. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Dessa vez eu vou solicitar a vocês que realizem as atividades da página 24 à página 31 do caderninho do aluno. Eu vou explicar cada etapa para vocês, tá bom? Na página 24, nós temos aqui um texto, né? Que vai falar sobre o aprimoramento das técnicas e a revolução industrial, ou seja, o meio técnico-científico. Nós falamos anteriormente sobre o meio natural, o meio técnico, agora vamos falar do meio técnico-científico. O que é o meio técnico-científico, né? O meio técnico-científico ele surge principalmente no final do século XIX e início do século XX, né? Quando as técnicas são aprimoradas no meio científico, né? Surge com isso uma nova forma de trabalho, né? Surgem as indústrias químicas, de refino de petróleo, automobilística, a eletricidade, né? Ou seja, estudiosos, né, de universidade começam a desenvolver novos produtos, né? E com isso então surge o meio técnico científico, né? Por que meio técnico, né? É a ciência aliado às novas técnicas de produção, né? E com isso também surge uma especialização do trabalhador e uma nova etapa na produção, né? Para aqueles que querem ter um pouquinho mais de conhecimento, basta assistir o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que mostra a cadeia produtiva, né? Como as indústrias eram produzidas. Então, portanto, o trabalhador era especialista numa área. Então tinha aquela cadeia produtiva. Cada um fazia uma etapa e ao final tinha um produto acabado. Então, portanto, isso configura o meio técnico-científico. O meio técnico é quando houve a Revolução Industrial, né? Ou seja, novas técnicas de produção ficaram a serviço do homem, como as indústrias, né? Por exemplo, navio a vapor e assim consecutivamente, né? As máquinas a vapor vieram para substituir boa parte do trabalho humano. Então, portanto, esse é o meio técnico, tá ok? Então, situando isso, vamos para as páginas seguintes. No caso, na página seguinte, nós vamos ter então a parte do meio técnico científico informacional. Quando que surgiu isso? Então isso surgiu na segunda metade do século XX. Como? Com a invenção do computador. Até então, a informática, até a segunda metade do século XX, não existia, né? Se existia era algo muito incipiente e que não chegou a transformar os seres humanos. Já com a invenção do computador e a sua disseminação a partir da década de 90, então ela vem então impor uma nova forma de pensar o espaço e de construir o espaço, né? Basta a gente lembrar nos dias de hoje, ou observar nos dias de hoje, principalmente as aulas que nós estamos tendo através das videoaulas, através do centro de mídias, né? Tudo isso é uma nova mudança no pensamento e na maneira de viver dos seres humanos. Basta lembrar hoje, boa parte das compras que nós fazemos é feito por internet, né? E isso era impensável na década de 70 e de 80, né? Você acessava um site e fazia suas compras. Então esse é o meio técnico científico informacional. Hoje boa parte das produções ou dos conhecimentos é feito em casa, né? Eu conheço muitos trabalhadores hoje especializados na área que eles não precisam ir mais na empresa. A empresa dele é o quarto da casa dele, né? A área de trabalho dele, né? Então ele pode trabalhar de qualquer parte do planeta, né? Então ele transcende a área territorial. Então você pode estar lá nos Estados Unidos e estar
continua trabalhando. Você pode estar na beira da praia e pode continuar trabalhando e prestando seu serviço, desde que o produto de que você se dispôs a fazer esteja pronto na data e no período marcado. Então esse é o meio técnico científico informacional. Já é uma evolução a mais do tempo dos outros períodos, do meio natural, do meio técnico científico, né? Então é uma evolução que nós estamos vivendo, esse é o período que nós estamos vivendo. Bom, aí tem as atividades da página 28 que vocês vão fazer, e aí vai falar então aqui na página, finalzinho da página 28 e 29, dois textos. Um vai falando da quarta revolução industrial, né? Dos aplicativos que nós estamos vivendo hoje, né? O texto 2 vai falar das novas tecnologias, né? Que tem feito muitos bilionários pelo mundo, né? Hoje, se você tem uma boa ideia e consegue colocar ela em prática, principalmente na área da informática, e você consegue vender esses aplicativos, você pode se tornar da noite para o dia um milionário, né? Ou até bilionário, né? Basta lembrar os criadores do site de busca, do Google e outros sites aí que hoje estão bilionários em função dessa criação, né? E para finalizar, na página 31, 30 e 31, nós vamos fazer atividade seria em grupo, mas não tem como fazer em grupo, então cada um vai fazer a sua, né? Tem 3 etapas aqui falando sobre a globalização e mundialização. O avanço da tecnologia, o aumento da velocidade das informações, até vou mostrar aqui para vocês, tá? Que é o que vocês vão ter que fazer, tem as etapas, né? E eu espero que vocês realizem então essas atividades. Por exemplo, a etapa 1 é o avanço da tecnologia e o aumento da velocidade de informações. Você não vai conversar com o grupo, é você com você mesmo, né? Aqui está falando, conversa com o seu grupo e aponte um ou mais fatos que ficaram conhecidos mundialmente em pouquíssimo tempo, né? Depois a etapa 2. Cerca de 200 informações falsas circulam hoje em dia em celulares e computadores do Brasil. Boa parte delas é disseminada em redes sociais. No caso, você vai pesquisar quais são as consequências dessa disseminação de informações falsas, de notícias falsas. Na etapa 3, a velocidade das informações apresente argumentos sobre vantagens e desvantagens provocados pelo aumento da velocidade das informações, né? Basta lembrar que ela tem as suas vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, uma das vantagens disponibiliza muito mais conhecimento para a gente. Porém, essas vantagens de se ter informações muito rápidas, também muitos criminosos pegam carona nessas vias para aplicar golpes, e a gente tem visto isso constantemente falando na mídia em geral, né? E a gente tem que ficar atento, né? Todos nós que usamos isso tem que ficar bastante atento em relação a isso, tá bom? Bom, pessoal, qualquer dúvida, então eu tenho um grupo lá, vocês mande algumas dicas também que vocês gostariam, como que fosse as aulas. Eu estou passando aqui algumas informações por vídeo, mas estou aberto a ouvi-los, tá bom? E alguma coisa que não entender também pode mandar mensagem que a gente está à disposição. Um abraço a todos e até a próxima aula.